Bom dia, quarta-feira, 18 de outubro, título da lição, a Igreja Primitiva e as Zonas de Conforto. Leia Atos 8, de 1 a 4. Na Igreja Primitiva, o que provocou a dispersão dos crentes para além de sua zona de conforto? Até então, a Igreja Primitiva havia estado principalmente em Jerusalém, dentro do território judaico e entre o seu próprio povo. Só que um incidente mudou tudo isso. O apedrejamento de Estevão assinalou o começo de uma perseguição organizada contra a igreja. Saulo de Tarso, ele estava de acordo com a condenação do mártir, embora ele mesmo não tomou parte pessoalmente do apedrejamento. Só que o intrépido testemunho de Estevão, sem dúvida, comoveu a Paulo de uma maneira muito profunda, mais do que ele podia dar conta. Produziu nele, em Paulo, Saulo, um conflito íntimo entre o seu fanatismo farisaico e a sua convicção de que Estevão representava uma causa justa. E a consequência desse conflito interior de Paulo foi que se acentuasse o rancor dele contra os cristãos, motivado pelos membros do Sinédrio. Então, isso intensificou a perseguição. Atos dos Apóstolos, página 83 e 84, descreve isso com clareza. E depois de ter chegado até o ponto de matar Estevão, agora os dirigentes judeus deram rédeas soltas à sua ira contra todos os cristãos. E a igreja, então, passou por uma perseguição, uma grande perseguição. Mais uma vez, porque ela já havia sido perseguida em escala menor depois da cura do coxo de nascença por Pedro e João, lá em Atos 4, do 1 ao 7 fala isso. E depois da morte de Ananias e Safira, quando Pedro, usado por Deus, realizava muitos milagres, houve uma outra perseguição em capítulo 5, versos 17 a 18. Só que agora essa perseguição, ela se distingue das anteriores por ser uma grande perseguição, maior em extensão e em severidade. Jesus havia predito em Atos 1:8: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. E essa declaração, ela foi cumprida como observado em Atos 8, verso 4. Os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Só que havia um problema. Atos 11:19 indica que a igreja ela foi dispersa até a Fenícia, que seria o Líbano, e Chipre, mas só que eles não pregavam a mensagem a ninguém que não fosse judeu. Os discípulos de Jesus e da igreja primitiva, eles não pretendiam ver os gentios aceitando o Senhor, mas apenas os judeus. Eles ainda tinham visões muito estreitas sobre qual seria a missão da igreja. O preconceito racial, o exclusivismo judeu era muito forte no coração de cada um deles. E Pedro, um dos discípulos de Jesus e uma das principais figuras da igreja primitiva, ele era totalmente contrário a levar a mensagem do evangelho aos gentios, mesmo depois de Paulo ter começado a fazer isso. Temos aqui a questão de número 6. Leia Atos 10, do 9 ao 15, o 28 e o 29 também. Que mensagem o Senhor deu a Pedro e como devemos, em nossos dias, aplicar esse princípio à obra missionária? Aqui é um texto que fala da visão do lençol que desceu dos céus em Atos capítulo 10. Iremos ver esse tema com mais detalhes na lição de número 11 dessa nossa lição da Escola Sabatina, na quarta-feira, no dia 13 de dezembro. Iremos esmiuçar melhor essa mensagem. Mas o que está dito no texto proposto para a nossa leitura de hoje é que Deus mostrou a Pedro que ele não deveria fazer acepção de pessoas. A humanidade, ela foi redimida pela encarnação, o sacrifício e a ascensão de Cristo. E até o gentio, até o pagão mais humilde, já não deveria ser considerado comum ou imundo por Pedro, nem por nenhum dos discípulos. Deus esteve sempre disposto a receber todos os homens de todas as raças, e por meio de Jesus, ele permaneceria fazendo isso. O pecado é a única coisa que pode separar o
o homem de Deus. Isaías 59, verso 2. E a impureza do ser humano deve ser considerada como uma mancha moral, não física ou racial. O seguidor de Deus, o discípulo de Cristo, deve aprender a ver em cada ser humano um candidato em potencial ao céu, alguém que pode ser justificado, santificado e redimido pelo sangue de Cristo. Tenha um ótimo dia, fique na paz de Jesus.